Boa noite, irmãos, graça e paz. Como é precioso poder estar reunidos debaixo desse poderoso nome, o nome de Jesus, cantar louvores a Ele. Sempre quando o povo de Deus se reúne, nunca é demais lembrar. Deus não reúne seu povo por nada, por simplesmente reunir por reunir. Deus reúne seu povo e Ele tem alguns objetivos. Ele deseja falar ao seu povo. Lembra? Por favor, em teu coração, Ele deseja falar a você especificamente, falar ao seu povo reunido. Mas Ele mais do que isso deseja, além de falar, Ele quer que nós ouçamos e possamos ouvir a voz dEle pelo seu Espírito em nossos corações. E mais do que isso, além de ouvirmos, realmente com a ajuda e direção do Espírito, colocarmos em prática, respondermos aquilo que Ele deseja nos falar. Então nós não estamos reunidos apenas porque temos uma agenda, temos um compromisso, vamos ouvir alguns estudos e simplesmente parar aqui. Não, como o irmão orou, que nós não saiamos da mesma forma pela qual entramos nesse tempo de comunhão que já estamos tendo. Que a palavra de Deus venha impactar nossos corações, que ela venha ao encontro do nosso coração e faça a sua preciosa obra. E como pela parte da manhã dissemos, é realmente muito precioso esse tempo juntos aqui com vocês, desfrutando. E o tema em especial: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Essa expressão, não ameis, nós saltamos ela e colocamos em destaque. Por que nós amamos o mundo? E levantamos várias situações, Porque muitas pessoas são cativadas por esse mundo. Por que muitos cristãos preferem tomar da água poluída desse mundo e desprezar a água que vem da nascente pura, do manancial puro que é o Senhor Jesus? Por que acontece isto? Levantamos várias perguntas pela manhã sobre este assunto. Por que nós amamos o mundo? E na sequência nós mostramos algo extremamente importante, que nós precisamos que o Espírito Santo gere, produza em nós um amor pelo Senhor. E aqui já estaria a resposta das perguntas que fizemos. Por que amamos o mundo? Porque de fato nós não temos amado o Senhor de maneira adequada. Então o Espírito Santo precisa nos ajudar, lançar luz nos nossos corações para que nós possamos amar esse Senhor. Aí demos um passo seguinte. Algo mais precisaria ser acrescentado, um elemento maior precisava ser acrescentado. E por que nós não temos amado o Senhor de modo adequado? É porque ainda nós não temos visto o quanto Ele nos amou. Aqui está. Então nós precisamos do mesmo Espírito que vai produzir em nós o amor em direção ao Senhor. Esse mesmo Espírito trazer em nós uma luz, uma clareza do grande, do imenso amor que Jesus demonstrou e provou por nós, em especial quando Ele se entregou naquela cruz. E quando verdadeiramente isso acontece em nós, lógico, nós vamos olhar para esse mundo e ele não vai mais brilhar. Ele não vai mais cativar nossos corações. Ele não vai mais capturar a nossa mente. Porque nós temos nosso coração completamente cativado por aquele que nos amou, Jesus. E mostramos rapidamente para os irmãos 3 realidades extremamente importantes. Eu levantei uma questão que foi o seguinte: irmãos, vocês pensaram já até onde o Senhor foi, a que consequências o seu amor chegou para que nós pudéssemos ser conquistados por Ele? Aí nós mostramos 3 aspectos extremamente importantes. Primeiramente, Ele deixou o seu trono de glória.
Ele que habitava nos castelos de marfins, nos seus palácios maravilhosos, tinha a adoração dos anjos sem fim, tinha uma coroa de ouro na sua cabeça, tinha um manto de plenitude sobre ele, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando semelhante ao homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, e tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Então nós vimos que o primeiro aspecto que deve tocar o nosso coração, onde Ele tem demonstrado o seu amor, é nós olharmos para a eternidade passada e percebermos, Ele deixou o seu trono de glória, por amor a você, por amor a mim. Aí nós vamos para o segundo aspecto, e nós fomos remetidos ali para o jardim de Getsêmani, quando Jesus orou por 3 vezes, Pai, se possível, passa de mim este cálice. E aquela dor maior que ele sentia no seu coração, não era simplesmente uma dor do enfrentamento da morte em si, a morte de cruz, ainda que fosse extremamente cruel e de muito sofrimento. Mas a dor maior que envolvia o coração do nosso amado Jesus, quando ele fazia essa oração, era porque quando ele estivesse coberto com os nossos pecados, uma comunhão que ele desfrutava pela eternidade com o Pai seria interrompida. Ele nunca havia perdido esta comunhão, mas naquele momento, quando ele se tornasse pecado, quando os nossos pecados como um manto estivesse sobre ele, o Pai viraria sua face para o Filho. Então ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele fez isso? Por que ele interrompeu uma comunhão eterna com o Pai? Porque ele te amou. Será que isso não chama a atenção dos nossos corações, irmãos? Então como vamos amar esse Senhor glorioso, sem conhecermos um pouco, sem vermos um pouco quanto Ele nos amou? Esse é o segundo aspecto que nós vimos. E o terceiro aspecto, apenas uma reprise muito rápida para os irmãos. O terceiro aspecto envolveu que Ele desceu ao Hades. Ele desceu ao inferno. Ele desceu lá não porque o pecado o tocou, porque os nossos pecados sobre ele se encontrava, e por isso então ele desce ao Hades. E quando ele desce ao Hades, ele desce exatamente no núcleo onde ele estabeleceria sua absoluta vitória sobre a morte e sobre o inferno, porque ele sai de lá vitoriosamente com 2 chaves na mão, as chaves da morte e do inferno, triunfantemente, vitoriosamente. Este é nosso Senhor. Ele desceu ao Hades, por quê? Porque Ele te amou, porque Ele me amou. Ele não precisava ir para lá, mas por causa dos nossos pecados terem sido colocados sobre Ele, Ele foi até lá. Isso não é amor? Então pense nesse quadro. Ele sai de um absoluto extremo de glória, de eternidade, de glória perfeita, e vai ao mais baixo nível que ele poderia ir, para demonstrar o quê? Eu amo você. Nós nunca iremos compreender em sua dimensão maior porque nós fomos tão amados pelo Senhor. E como ainda dissemos pela parte da manhã, há um Deus ferido sentado no trono desse universo. Jesus está sentado no trono desse universo, e pela eternidade Ele carregará as marcas da cruz sobre seu santo corpo. Isso é maravilhoso. Então nós mostramos essas 3 dimensões maravilhosas que mostram para nós, lança o farol sobre Ele, o quanto Ele nos amou. Aí nós demos um passo seguinte, foi para que nós considerássemos a sua face de amor no Calvário. Porque não tem ambiente mais apropriado, não tem cenário mais adequado
através do qual iremos contemplar a face de amor do nosso amado Senhor Jesus Cristo, senão o Calvário. E na medida em que o Senhor vai nos mostrando pela sua palavra, através do Espírito, o quão fomos amados, isso vai trazer uma resposta no nosso coração, primeiramente a Ele. Senhor, nós oramos aqui cantando, Senhor, que precioso é poder dizer, eu te amo, e dizer isso com o coração. E quando isso acontece, o que está lá atrás desaparece. O amor ao mundo não vai mais fazer sentido para nós. João, quando escreveu aquelas palavras, ele está escrevendo à igreja, aos santos. Ele não vai falar para ímpio, não ame o mundo. Ele vai falar para aqueles que foram lavados no sangue de Cristo. Não ame o mundo. E foi dito também, nós vamos falar isso numa outra situação, o mundo é uma entidade espiritual. O mundo é uma realidade espiritual, cujo cabeça é Satanás, como nós falamos de manhã. Então nós devemos estar atentos com tudo aquilo que nós tocamos. Como muito bem disse aqui o irmão na introdução, o mundo, na sua definição, tem várias conotações, pelo menos 3. Depois a gente vai estar vendo com um pouco mais de detalhes sobre essa situação. E este particular que João está tratando aqui é o mundo sistema, é o mundo entidade, o mundo maligno. Tanto é que a mesma palavra cosmos que é usada aqui, ela é usada em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mundo. Como que lá ele amou e aqui manda nós não amarmos? Lógico, então nós temos várias conotações da interpretação dessa palavra. Lá é o mundo, humanidade, é o mundo, seres humanos. É este o amor que Deus derramou, ou para esta realidade que Deus derramou seu amor, seres humanos. Lá o mundo, o cosmos é isto. Mas aqui não, aqui é um sistema. É um sistema. Deixe-me dizer algo para darmos os passos seguintes dessa noite. Ainda que possivelmente a gente possa repeti-lo depois. Primeiro versículo da Bíblia qual é? No princípio, criou Deus os céus, por que não o mundo? Ele criou os céus e a terra. Ele não criou o mundo no que tange esses sistemas que nós conhecemos. Tudo isso que nós conhecemos à nossa volta, todo o sistema político, econômico, social, religioso, educacional, tudo isso faz parte de um esquema que adveio depois da queda. Então nós vivemos num mundo caído que tem um esquema muito bem elaborado. Então nós precisamos nos aperceber na realidade na qual nós estamos inseridos. Deus não criou céus e mundo, Deus criou céus e terra. É lógico que teria toda uma manifestação do eterno propósito dele sendo vinculado a essa criação. Haveria, vamos colocar entre aspas, um sistema santo governando esta humanidade, não fosse a queda. Então isso faz sentido para nós. Então este mundo caído, esse mundo sistema, entidade espiritual maligna, é na realidade uma obra-prima do diabo. Assim como a igreja é uma obra-prima de Cristo, o mundo, sistema caído, é uma obra-prima de Satanás. E ele sabe como trabalhar. Ele sabe muito bem como nos envolver, por causa da nossa carne, por causa das nossas afeições a este mundo. Por causa que nós não amamos adequadamente ao Senhor, por não conhecermos o quanto Ele nos amou, nós nos tornamos presas fáceis. Então, por isso que eu estou insistindo com os meus irmãos. É imperioso, é fundamental estabelecermos esta base. Nós fomos amados, somos amados. E quando o Espírito Santo nos mostrar isto, estamos então, de fato, numa realidade de segurança. Aí sim, eu vou
como Jesus orou: Pai, não peço que os tires desse mundo, mas que os livres do maligno, desse mal que opera nesse mundo. E nós vamos ter discernimento, conhecimento, etc. Então nós precisamos considerar exatamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E atentamente, como nós falamos. Vamos tomar nossas Bíblias, livro de Lucas. Deixa aberto, por favor, aberto a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23. Já vou dar o endereço para vocês. Antes disso, para que nós possamos dar a partida nessa noite do nosso compartilhar, permito-me dizer o seguinte: para que nós tenhamos então essa base, este alicerce estabelecido, para que verdadeiramente fique claro que nós não devemos amar o mundo, então nós estamos considerando a partir de hoje, primeiramente, os 7 brados da cruz. Jesus ficou pendurado no madeiro 6 horas, das 9 da manhã às 3 da tarde. E neste cenário de 6 horas, então nós temos o maior acontecimento da história desse universo, em realidade de amor. E numa outra oportunidade nós vamos estar falando dos 6 milagres decorrentes da cruz. E cada uma destas realidades compartilhadas, penso, nós vamos estar recebendo um pouco do Espírito Santo, para que nós toquemos no o amor profundo do nosso amado Senhor Jesus. Muito bem. Lucas capítulo 23, versos 33 e 34, fala-nos do primeiro brado, primeiro clamor que Jesus fez quando estava pendurado no madeiro. Lucas 23, 33 a 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Até aqui. Antes de entrarmos propriamente dito no primeiro clamor. Então, quando nós pegamos os evangelhos, tanto os sinópticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, mas também o evangelho de João, então nós precisamos colocar esses livros um ao lado do outro, porque aí nós temos uma sequência exatamente cronológica desta realidade que aconteceu na cruz. Vejam que nós começamos aqui em Lucas, depois podemos ir para Mateus, vamos ter que ir para João, porque quando nós colocamos os evangelhos um ao lado do outro, nós temos uma linha cronológica adequada dos acontecimentos, e é o que nós precisamos fazer. Então, o primeiro clamor, o primeiro brado de Cristo dado na cruz, é exatamente, pontualmente falando, o que está registrado no versículo 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando nós olhamos esse texto lá no seu sentido original, a gente vai perceber que tem um detalhe importante, que este clamor, este brado de Jesus, que foi o primeiro, não foi simplesmente um brado, assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A ideia do texto original é que ele repetiu muitas e muitas vezes esse brado: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. É uma sequência de clamor que há aqui nesse primeiro brado. E aqui está algo extremamente importante para nós, queridos irmãos. O que é perdão? Perdão é perda. O que é perdão? Antes de avançarmos, lembre-se, o céu é um lugar de perdoados, não é? Sim, mas deixe-me dizer uma coisa, o céu é um lugar de perdoadores. Porque os perdoados perdoam. Os perdoados perdoam. Os céus é um lugar de perdoados. Aleluia, glória a Deus, vamos para o céu. Numa expressão geral, entenda o que eu digo aqui.
Mas, epa, para lá, o céu, esse mesmo céu que é lugar para os perdoados, estes perdoados são perdoadores. Nunca se esqueçam, o perdão necessariamente sempre estará ligado com a misericórdia, porque perdão é perda. Perdão é quando você tem uma dívida com alguém e você não tem como pagar essa dívida, e este alguém, esta pessoa, vai lhe perdoar, vai lhe isentar desta cobrança. Significa que você sai ileso dessa situação, você tinha uma conta a pagar, já não tem mais, mas aquele que te perdoou não vai ter que pagar a conta, porque ele sofreu uma perda. Então, quando eu sou perdoado, alguém que me perdoou está sofrendo o preço daquela conta. E quando eu perdoo, eu estou pagando um preço. Mas tudo isso deve ser fundamentado na base do maior perdão que nós podemos conhecer. O perdão que nos foi dado lá na cruz do Calvário. Abram, por favor, em Mateus capítulo 18. Não tem como nós sermos do Senhor Jesus Cristo, de nós professarmos que fomos por Ele totalmente perdoados. Não tem como nós não expressarmos o seu caráter perdoador. O caráter perdoador é uma expressão de Cristo em nós. E lembre-se, Ele estava diante dos seus algozes, que o amaldiçoavam, que diziam palavras de infâmia contra Ele, ridicularizavam o Senhor Jesus Cristo. E Ele faz aquela oração impactante: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Como assim não sabe o que fazem? Irmãos, que amor é este? Que amor é este? Capítulo 18 de Mateus, versos 21 e 22 inicialmente. Aqui começa a história depois que motivou o Senhor Jesus a contar uma parábola. Versos 21 e 22 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Os rabinos diziam o seguinte: olha, você pode perdoar por 3 vezes. 3 vezes, mais do que isso, 3 vezes. Pedro falou assim: pera lá, 3 está pouco, eu vou dobrar e vou jogar uma. Senhor, até 7 vezes? Jesus falou assim: não até 7. 70 vezes 7. Faça as contas na matemática, dá 490. Se formos usar só a matemática, divide 490 pelas horas do dia, pelos minutos. Significa que você, a cada 3 minutos, você deve perdoar o teu algoz pelo mesmo pecado que ele cometeu. Jesus, o senhor está falando sério nesse assunto? Pedro tinha um irmão chamado André. E Pedro era rapidinho. Pedro era intenso. Como dizia nas histórias, né? Não se usa mais essa configuração, né, de temperamentos, né? O colérico, aquele sanguíneo. Mas dentro daquela concepção antiga, né, ele era um sanguíneo. André era um fleumático, o André era um devagarzinho. André tinha que ser manivelado, Pedro tinha que ser segurado. E André tinha umas encrenquinhas, dizem os historiadores. E Pedro falou assim: mas esse meu irmão aí, Senhor, até 7 vezes não, 490 vezes se você for pela matemática. Aí Jesus então entra numa história aqui, que é a partir do versículo 23. Ele vai contar a história desse, uma parábola desse credor incompassivo. E aqui está algo extremamente importante para nós conhecermos.
o quão fomos amados por esse querido Senhor. Os primeiros versos, a partir do verso 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Aqui está a nossa história, irmãos e irmãs. Aqui está a história de uma humanidade caída, de um homem perdido, de um homem sem esperança alguma, que tinha uma dívida impagável diante de Deus. Esses 10.000 talentos, para vocês terem uma ideia, tem até anotação aqui, cada talento, antes disso, nós vamos ver depois, mas deixa eu adiantar. Na época do Senhor Jesus, então a moeda corrente diária era o denário. Você tinha um denário? Então você trabalhava um dia, oferecia um dia de serviço, você ganhava um denário. Um denário. Então você trabalhava uma semana, os 7 dias, se fosse corrido, 7 denários. Agora, um talento equivale a 6.000 denários. Um talento. Agora vamos fazer as contas. 10.000 talentos são 10 milhões, são 60 milhões de denários. Isso equivaleria que ele deveria trabalhar 60 milhões de dias para pagar a dívida. Ou seja, uma dívida impagável. É isso que Jesus quer mostrar para nós. Esta é a nossa história. Cada um de nós aqui, nascemos como esse devedor aqui. É esta a realidade que nós nos encontramos. Nós não temos condições de pagar uma dívida. Não temos. Essa dívida então foi paga por aquele que disse lá naquela cruz do lado: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Põe essa conta sobre mim. Quem pagou a dívida que nós não poderíamos pagar, irmãos? Jesus naquela cruz. Isso não é amor? É profundo amor. É profundo amor. Pai, perdoa-lhes. Este gesto, esse primeiro brado, é que de fato estabeleceu-se o quê? A nossa perfeita aceitação diante de um Deus poderoso. Irmão, irmã, você e eu nascemos com 10.000 talentos de dívida diante de Deus. Uma dívida impagável. Impagável. E é interessante aqui, até permite-se pensar no texto, né, que quando o servo vai diante do seu senhor, ele fala não, assim: tenha paciência comigo e tudo te pagarei. Ele não tinha noção do que ele estava falando. O Senhor nem levou em conta esse assunto. O Senhor, não levou em conta o que ele falou, mas o seu coração bateu forte de compaixão. Compadecendo-se, mandou embora e perdoou a dívida. Simples assim. Uma dívida que era impagável. Essa é a sua história, essa é a minha história. Você tem certeza que o Senhor Jesus Cristo pagou todo o débito, toda a dívida que você tinha diante de Deus? Nós nascemos assim. Se não tem, a hora é de olhar para esse Senhor Jesus e falar: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor pagou a minha dívida. E Ele pagou quando Ele disse: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Mas é interessante a sequência da história, hein? Vocês já leram, com certeza. Vamos colocar os olhos aqui, a partir do versículo 27, estamos em Mateus 18. A partir do versículo 28.
Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Que história é esta, queridos irmãos e irmãs? Vejam que a dívida desse conservo era uma dívida de 100 denários, correspondia a 3 meses de serviço, perfeitamente pagável. Significa o quê? Que todos os pecados abaixo desse pecado maior, do qual nós somos justificados, 10.000 talentos, todos os pecados que cometem contra nós, ou que nós vamos cometer contra outros, não tem um valor maior do que 300 denários. Significa o quê? Que são pecados perfeitamente perdoáveis. Totalmente perdoáveis. É isso que a Bíblia quer ensinar. Não há desculpa. Agora, quando nós enroscamos, como o conservo aqui enroscou, ele, diante o servo enroscou com o seu conservo, diante daquele conservo que ele devia essa pequena monta, não quis pagar o que ele fez, mandou todo mundo para a prisão. E depois chegou ao conhecimento do Senhor essa atitude dele. Ele falou assim: não, pode prender ele, lançar e colocá-los diante dos verdugos. Sabe quem são esses verdugos, irmãos? Esses verdugos, na realidade, são os sentimentos que vão atacar você. São sentimentos que vão chicotear a tua vida. Sentimento de falta de perdão, sentimento de mágoa, sentimento de rancor, sentimento de amargura. Isso são os verdugos que nós atraímos para nós mesmos quando nós não perdoamos. Então esses verdugos aqui são, na realidade, plantio que nós mesmos estamos fazendo. Entregue aos verdugos, porque ele está plantando, ele tem que colher. Ele não sairá dali até que pague o último ceitil. Essa dívida aqui é interessante. É por isso que essa segunda parte está aqui na minha maneira de ver. Quando ele falou para o Senhor: tenha paciência comigo e eu tudo te pagarei, ele não estava muito bem, ainda que o Senhor demonstrou amor por ele e o perdoou. Mas sabe por que ele cobrou aquele conservo daquela forma? Porque ele não conheceu verdadeiramente o amor. Porque quando nós conhecemos aquele que nos amou e nos perdoou 10.000 talentos, o que vai acontecer? Nós vamos perdoar. Porque não há pecado maior do que o nosso que foi perdoado diante do Senhor. Nós cometemos pecados, infelizmente, mas o valor deles, ou o valor desses pecados, são de 300 denários. É lógico que tem dor, tem machucado, tem ferida, mas são pecados perdoáveis. Perdoáveis. Porque Cristo não tem poder somente para perdoar pecadinho. O poder de Cristo é para perdoar pecados. Ele morreu lá por isso, irmãos e irmãs. Então, quando nós falamos do primeiro clamor, lá naquela cruz, então nós começamos a entender o quanto Ele nos amou, o quão Ele se importou com cada um de nós.
O perdão sempre estará relacionado com misericórdia. E misericórdia significa o quê? Você não tratar a pessoa como ela merece. E graça significa o quê? Você tratar aquela pessoa como ela não merece. Ela merecia o juízo, mas ela não será julgada. Isso é misericórdia. Ela não merecia a graça, ela ganhará a graça. Isto é o amor dele revelado na cruz. Quando ele morreu na cruz, ele despejou a sua misericórdia e graça. Quando os nossos pecados foram colocados sobre Jesus, o que aconteceu? Por que os nossos pecados foram colocados sobre Jesus? Porque os nossos pecados precisavam ser julgados. Porém, se Deus julgasse nossos pecados em nós mesmos, o que aconteceria conosco? Seríamos dizimados, merecíamos ser lançados ao inferno mesmo. Pense, por favor, lá na primeira aliança. Um israelita pecava, ele pecou, israelita. Só que Deus havia feito uma provisão para que aquele pecado do israelita fosse alcançado. A provisão daria isso, era uma ovelha, um cordeirinho. O israelita levava o cordeirinho lá para o sacerdote matava o cordeirinho. Mas quem pecou? Foi o cordeiro ou foi o israelita? Foi o israelita. Mas onde foi julgado o pecado do israelita? No cordeiro. E o israelita saía perfeitamente liberto, perdoado. O que aconteceu na cruz? Jesus diz assim: Pai, julga o pecado do Osvaldo sobre mim, julga o pecado do Edgar sobre mim, julga o pecado do Luiz sobre mim, julga o meu pecado, o pecado toma sobre mim. Ou seja, Deus lançou todos os nossos pecados sobre ele e lançou a ira sobre Jesus naquela cruz. E isso que aconteceu lá. Ele se tornou pecado por nós naquela cruz. Pecado. Não é maravilhoso isso? Isso não é amor? Isso é amor. Não ameis o mundo. Senhor, eu preciso, pelo Teu Espírito, ser despertado por um amor profundo por Ti. Mas, Senhor, pelo mesmo Espírito, abra o meu entendimento para que eu veja o quanto fui amado por Ti. Entende por que nós temos que falar dos clamores? Que na medida em que nós tocamos nesse assunto, nós vamos vendo o quão fomos amados. Irmãos, o perdão é uma das coisas mais lindas e belas que o Senhor deixou para nós. Ele deixou um caminho para que você e eu fôssemos completamente livres. Sabe a coisa mais deliciosa que nós temos, irmãos e irmãs? É colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Dormir com a certeza de que você é um perdoado em Cristo Jesus. E mais do que isso, a coisa mais gostosa que você tem é colocar a cabeça no travesseiro e você não dormir com o inimigo fritando a sua mente, porque você já não tem mais o inimigo, porque já foi pago o preço, inaudito preço naquela cruz, do qual você se beneficiou e através do qual você perdoa. Isto é a realidade do primeiro clamor. Nós temos um Senhor que tem um caráter perdoador, e Ele quer produzir servos que têm um caráter perdoador. Você está nesse trabalho do Senhor? Eu estou. Nós estamos. Não tem coisa maior. Jesus não ficou contabilizando pecados. Não ficou contabilizando. Ele falou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E assim são outras histórias que nós temos na Bíblia. Não precisamos ir a elas todas. Mas esta é uma pequena porção do que aconteceu lá no primeiro brado que Cristo deu naquela cruz.
Vamos considerar o segundo brado. E mesmo o livro de Lucas, capítulo 23, voltemos lá, por favor. Lucas 23, versos 39 a 43. Temos todo o texto aqui. Lucas 23, 39 a 43. Observem, por favor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui está um dos cenários também mais lindos, mais belos que nós temos nas Escrituras Sagradas. Só para fazermos aqui a conexão. Jesus, quando ele fez, ou deu o primeiro brado, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, estávamos bem próximos da primeira hora da crucificação, 9 horas da manhã, onde as dores e sofrimentos de Jesus, devido a todo aquele processo, já que ele já tinha sofrido anteriormente na noite passada de tortura, de pressão, de todo tipo de vitupério que poderiam lançar sobre ele, ele carregou o madeiro até aquele ambiente chamado Calvário. Então Jesus estava extremamente exausto, extremamente frágil e fragilizado. E é neste momento, quando ele é crucificado, que ele está dizendo aquelas palavras: Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes, Pai, perdoa-lhes. Uma coisa que deve ser dita: ele nunca perdeu o controle da situação, nunca. Ele morreu numa cruz como um verdadeiro rei, um rei poderoso. Somente um rei do universo poderia morrer dessa forma, um rei que abriu mão da sua glória para morrer para uma pessoa, um homem indigno como eu, para uma pessoa indigna como você. Ele morreu e disse essas palavras: Pai, perdoa. Bem nas primeiras horas, as horas mais cruciantes, terríveis. Mas aí, mais avançando no horário, então temos esse cenário dos dois malfeitores, já lido aqui. Um deles blasfemava: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também, e nós creremos no teu nome. O outro, porém, diz assim: nem ao menos temes a Deus, estando debaixo de igual sentença? Nós, na verdade, merecemos isto aqui. Esse castigo nós merecemos, porque os nossos atos, de fato, comprovaram isto. Mas este, que mal fez? Olha só. Olha só. Que Jesus maravilhoso. Na realidade, a cena do Calvário, nós temos a cruz central, Cristo, e lateralmente nós temos os dois ladrões. É a história da humanidade. Não que 50% da humanidade vai crer e 50% não vai crer. Mas nós temos a história da humanidade onde muitos irão crer e outros não irão crer, irão até blasfemar. Não é isso que nós vemos? Pessoas que ouvem a palavra, que recebem a palavra, mas a desprezam. Então nós temos ali a figura da humanidade. Jesus pendurado ali entre aqueles ladrões. A humanidade toda tem essa mesma natureza, a mesma característica. É uma humanidade condenada que merece a morte, sim. Só que parte dessa humanidade vai reconhecer: eu, na verdade, mereço isso aqui. Ele não. Isso é salvação. Senhor Jesus, quem deveria estar pendurado naquele madeiro era eu. Eu pequei. O juízo do meu pecado deveria cair sobre mim. É como se
ele dissesse, por favor, entenda essa colocação, mas se o juízo do teu pecado sobre você caísse, você estaria perdido para sempre. E eu não queria te perder, porque eu amo você. Então eu vou sofrer a punição que deveria você sofrer. Lembra-se do cordeirinho? Eu vou como um cordeiro mudo ao matadouro, para morrer por você naquela cruz, para que você seja liberto e você possa ver o quanto eu te amei. Não é maravilhoso o amor do Senhor? E aqui está o quadro. Nós temos um Senhor que tem um caráter perdoador, nós temos um Senhor que tem um caráter salvador. É isso que Ele deseja para nós, que tenhamos essa mesma expressão. Tem pessoas que têm duas coisas: mão pesada e língua de ferro. Tem pessoas que, olha, tem uma língua que sabe texto bíblico e fuzila e mata pela palavra. Mão de ferro, mão de justiça. Desconhecem completamente a misericórdia. E nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, entender que todo juízo que deveria recair sobre nós foi lançado sobre Jesus Cristo. Aliás, uma coisa que vocês, ou parte de vocês, já ouviu um tempo. Há dois atributos divinos que não podem ser aplicados concomitantes à mesma pessoa, que é a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. Porque se Deus irá lançar a sua justiça sobre mim, que sou pecador, então vai até o fim, eu serei condenado e pagarei pelo preço do meu pecado. Então, se Ele for lançar misericórdia, então Ele não pode tratar como eu mereço ser tratado. Então não pode ser aquele que aplica justiça e misericórdia sobre mim. Então o que aconteceu na cruz? Jesus disse: Pai, sobre mim a justiça, o teu juízo sobre o Thomas, sobre cada um de nós, a tua misericórdia. Então, irmão, irmã, você já foi fruto dessa expressão maravilhosa de misericórdia. Então devemos tomar cuidado com a nossa língua, com a nossa justiça própria, tomar cuidado com a nossa mão de ferro. Nós não somos aduladores de pecados, mas nós somos aqueles que desfrutaram da misericórdia e podem lançar aos outros. Essa é a realidade. Então nós temos aqui esse quadro maravilhoso. Jesus tem esse caráter de Salvador. É esse caráter que Ele quer que tenhamos, que nós tenhamos esse coração para que as pessoas sejam ganhas. Vamos para o terceiro brado, agora vamos para o Evangelho de João, na sequência cronológica. João capítulo 19. João capítulo 19. João 19. O quadro é o mesmo, o cenário é o mesmo. Jesus está naquele madeiro. Vamos pegar aqui versículo 25 e 26 e 27. 25 a 27. Nós temos assim a palavra de Deus. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe junto a ela, o discípulo amado disse: Mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para a sua casa. Um outro cenário maravilhoso. Nós estamos bem próximos aqui do meio-dia. Do meio-dia. E Jesus então, com seu coração maravilhoso, que sempre se importou. A única pessoa que Jesus não se importou, sabe qual foi? Ele mesmo.
Ele nunca se importou com ele, mas ele se importou com você, se importou com você, se importou comigo. Ele se importou. Ele viu a sua mãe. Que coração de família. Que coração maravilhoso Jesus tinha. A preocupação dele. E esse termo mulher, parece um termo para nós ocidentais, um termo meio assim, esquisito, né? Ô mulher! Parece uma coisa meio... Não, mas dentro daquele contexto, quando se expressava dessa forma, ele fala isso quando, no capítulo 2 de João, fala do primeiro casamento. Mulher, que tenho eu contigo? Mas aqui é mulher. Significa que ele estava dando toda a honra à sua mãe. Era uma maneira de dizer o quão ela era importante. Era essa a realidade que estava no coração de Jesus. Mulher, olhou para o seu discípulo amado e falou assim: eis aí teu filho. Volta para o seu discípulo: eis aí a sua mãe. Olha o coração de Jesus. Que coração maravilhoso é este. Que coração precioso, que caráter lindo é este. A preocupação dele estava voltada naquele momento para a sua mãe. Não é maravilhoso Jesus? Por que nós estamos falando de tudo isso, irmãos? Assentarmos uma base de que nós temos um Senhor que nos amou. E vai fazer muito sentido depois, mas depois a gente fala assim: não ameis o mundo. Não vai fazer nem sentido mais essas palavras para nós. Nós viveremos nesse mundo, permaneceremos nesse mundo, mas nós não seremos dele como participante. Mas estaremos aí, trabalhando, servindo, mas com uma expressão de vida, a vida de Cristo. Porque nós teremos absoluta certeza, Ele nos amou. Veja o cuidado dele naquela cruz. Então veja a sequência, começa com o primeiro brado, o perdão, depois tem aquele diálogo com os dois malfeitores, simplesmente no seu coração se rendeu. Nós não havíamos dito isso, deixa eu registrar então. Jesus, na sua última colocação, fala assim: hoje você vai estar comigo no paraíso. Você já pensou que Jesus, quando nasceu nesse mundo, ele nasceu numa manjedoura? O primeiro ar que entrou dentro dos pulmões de Jesus foi um ar de cheiro azedo? Foi isso. E o primeiro amigo que Jesus encontrou no paraíso foi um ladrão. Não é impressionante isso? O amor dele é tão glorioso, tão maravilhoso, que ele é indescritível. Quantos irmãos já escreveram textos, tanto no passado como agora, buscando de uma melhor forma expressar um pouco do amor de Deus? Hoje à tarde nós estávamos conversando ali, né, os irmãos lembrando daqueles cânticos lindos, né? Se os mares todos fossem tinta, e os céus sem fim fossem papéis, e os homens todos escrivães, nem mesmo assim o amor seria descrito em seu fulgor. Não pode, não dá. Esse é o amor de Deus revelado no seu Filho. Esse é o amor de Cristo por nós. Então, quando nós começarmos a ser cativados por esse amor, nós vamos poder amá-lo. Amá-lo. Nós não vamos olhar mais para nós mesmos. Nós vamos olhar para aquele que nos amou de modo pleno, verdadeiro. E aqui um pequeno cenário, neste terceiro clamor, onde Jesus expõe todo o seu cuidado, toda a sua ternura para a sua mãe. Mãe, aí está, né? Mulher, aí está teu filho. Filho, o discípulo amado, aí está a tua mãe. Que coisa maravilhosa. Que Jesus maravilhoso nós temos, não é? O quarto brado, vamos para o livro de Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Versos 45
e 46. Repetindo, Mateus 27, 45 e 46. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. E por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui está. Quando eu disse a princípio que nós colocamos os textos um ao lado do outro, então nós temos uma cronologia. Primeiro, aquela questão do perdão, perto das 9 horas. Avança um pouquinho, nós temos a questão dos 2 malfeitores, bem perto do meio-dia, aquela situação última considerada agora, o clamor de Jesus, né, para o cuidado da sua mãe. Agora, desde a hora sexta aqui é meio-dia. Meio-dia. Hora terceira seria às 9 da manhã, sexta ao meio-dia no nosso relógio. Aí, diz a palavra de Deus, houve até a hora nona, então foram 3 horas de trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, bem perto, houve-se então um clamor em alta voz: Deus meu, Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? E depois você estuda esta palavra, desamparaste, abandonaste, no seu significado real. É uma palavra de extremo peso. É de extremo peso. É como você abandonar um soldado que foi ferido para morrer à míngua. É um clamor que vem do profundo coração de uma pessoa que verdadeiramente sentiu-se de modo total desamparada. Uma pessoa desamparada. É uma coisa impressionante. Houve trevas por 3 horas. Irmãos, só este cenário, como nós dissemos ontem, e hoje também, como o Senhor permitiu que fosse registrado. Deus permitiu que nós acessássemos esta realidade para vermos um pouquinho daquilo que o Senhor Jesus padeceu por nós naquela cruz. Aqui, exatamente nesse momento, Ele se tornou pecado por nós. Os nossos pecados cobriram Jesus. Uma coisa muito importante que eu vou dizer para vocês, porque há alguns que dizem que o pecado entrou em Jesus. Não. O pecado foi colocado sobre Jesus. Ele não tinha inclinação alguma para o pecado. Ele é o Filho eterno de Deus que se encarnou. Os nossos pecados foram colocados sobre Ele. Ele é o nosso substituto. Mas sobre Ele veio o peso do juízo que deveria recair sobre nós. Trevas, trevas, trevas sobre toda essa terra. Nós nunca iremos compreender. Quando nós estivermos falando, eu vou adiantar uma coisa que está relacionada, estudando os 6 milagres decorrentes da cruz, nós vamos chegar no primeiro milagre, que é exatamente esse texto aqui, que é o milagre da escuridão. As trevas sobre toda a face da terra. É impressionante. Pense bem comigo, irmãos e irmãs. Ele é o co-criador desse universo. Ele criou todas as bilhões e bilhões de galáxias, as bilhões e bilhões de estrelas existentes. Ele não só tem a contabilidade de todas elas, mas Ele chama cada uma dessas estrelas pelo seu nome. Quando Ele criou essa Via Láctea, na qual nós estamos inseridos, no nosso pequeno planeta Terra, Ele criou a estrela maior chamada Sol. Sabe quantas terras caberiam dentro do Sol se ele fosse oco? 1.200.000 terras. Para vocês terem a ideia da dimensão do tamanho do Sol. Ele criou tudo isso. Ele criou o Sol. E no momento em que Ele se tornou pecado por nós lá, o Sol fechou os seus olhos para Ele. Você imaginou isso? A sua criação, tamanho e horrendo era o nosso pecado. Dizem alguns estudiosos e irmãos
aqueles que são historiadores, que nessas 3 horas, guarde bem o que eu vou falar, os pássaros não cantaram, os animais não emitiram som algum, nem as ondas do mar quebravam. Houve um silêncio total. Por quê? Jesus estava sozinho naquela cruz. Por quê? Porque Ele te amou, porque Ele me amou. Não é maravilhoso isto? O sol fechou os seus olhos para o seu próprio Criador. Os pássaros não cantaram. Os animais não emitiram som algum. E o mar não quebrou as suas ondas. O teu Salvador estava só naquela cruz. Só. Esse era o preço que você e eu deveríamos pagar. E lembre-se, depois disso, ele, como já consideramos, ele desceu ao Hades. Tudo isso para você poder e eu também contemplar a face de amor dele. Irmão, será que nós precisamos de mais provas de amor? Será que precisamos de mais prova? Ele nos amou. E quando nós somos despertados pelo Espírito Santo de vermos isto, nós vamos nos apaixonar por Cristo. Ele vai ser verdadeiramente a razão da nossa existência. Aí não vai ser tão difícil ouvir: não ameis o mundo. Porque nós sabemos do que o mundo foi capaz de fazer pelo nosso Senhor. Nós sabemos. Isso é maravilhoso. Então aqui está, rapidamente falando, um pouco daquilo que representou o 4º brado de Cristo na cruz. Fala-nos do seu caráter de amor, do seu amor incomparável, do seu amor inigualável. Este é o teu Senhor Jesus. Este é o teu Senhor Jesus. Que você tenha o privilégio de orar a Ele, de dizer o quanto o ama. Você já percebeu quando se pede para orar, ninguém ora? Por que será? Porque nós não sabemos para quem orar, nós não conhecemos. Você vai numa festa, você vai num show, todo mundo cantando, todo mundo pulando, se divertindo. Vai numa reunião do povo de Deus. Agora vamos ver a palavra de Deus. Todo mundo com cara de triste. Vamos louvar o Senhor. Aí tem uma... Vamos orar agora. 1 ou 2 horas ali. Sabe por quê? Nós não temos intimidade com esse Senhor. Então nós não temos que falar para Ele. Por que eu não falo: Senhor Jesus, eu te amo? Porque eu não amo mesmo. Essa é a realidade. Então nós precisamos, de fato, que o Espírito Santo nos ajude, nos atraia, de tal forma Ele e os nossos olhos sejam abertos para vermos este Senhor glorioso, este Senhor precioso. Vamos dar um passo para o 5º brado. Vamos para o Evangelho de João novamente, porque estamos numa ordem sequencial. O mesmo capítulo 19 que há pouco estávamos. Capítulo 19, versículo 28. Já estamos bem próximos da hora 9ª, ou seja, às 3 horas da tarde. Repetindo, João 19, verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Essa escritura aqui é Salmo 69, verso 21. O salmista, dentro da cristologia, ele diz estas palavras: tenho sede. É interessante que na sequência, o verso 29 fala que tinha ali um vaso cheio de vinagre, embeberam o vinagre e colocou numa esponja e, fixando o caniço, levou à boca de Jesus. E quando Jesus tomou o vinagre, para aqui.
É interessante quando você analisar o início da crucificação de Jesus. Lembre-se quando os soldados ofereceram para ele, foi um anestésico. Ele não tomou, ele não queria perder nenhum momento a sua consciência. Ali, vou dizer para vocês, foi um ato de misericórdia que os romanos tinham dos prisioneiros. Era como se tomasse um anestésico para a situação não ser tão grave. Jesus não tomou, mas aqui ele tomou. Porque isso faz parte da maldade do homem, vendo aquela situação final de Jesus, quando ele clamou, tenho sede. Então você tem sede? Então vou dar algo que vai lhe provocar mais sede. Vou dar vinagre para você. E Jesus bebeu desse vinagre, para que ele então mostrasse o quão ele sofreu por nós naquela cruz, pagando todo o preço que nós deveríamos pagar. Ele, o Criador das fontes das águas cristalinas, o Criador dos mananciais, dizendo naquela cruz, tenho sede. Sabe por que ele passou sede, irmãos? Para que você e eu nunca mais tivéssemos sede. Nunca mais. Porque ele é a fonte da água da vida. Ele é a fonte da água da vida. Isso não é amor? É amor. Só que os nossos corações são duros. Nós somos apegados a este mundo. Um dos textos que mais impressiona o meu coração, não precisam ir lá, mas eu vou dar referência para vocês, é 2 Timóteo 4,10. Paulo, escrevendo a sua última carta, está preso e já condenado à morte, ele vai ser decapitado, a mando de Nero. Então ele faz alguns relatos ali impressionantes, e um deles chega nesse aí, ele fala assim, Demas, porém, tendo amado o presente século, me abandonou. A palavra século que aparece ali é um aion. Significa a presente era desse mundo caído. Tendo amado as coisas desse aion, nós vivemos hoje, nós estamos no mundo, mas temos um aion, nós temos uma era caída, da qual nós estamos inseridos. E Demas, que foi um cooperador de Paulo, ele chama ele em outros livros de meu cooperador, o abandonou. Por quê? Amou o presente século. Perdeu Cristo de vista. Perdeu Cristo de vista. E quando nós perdemos Cristo de vista, quando nós perdemos essa realidade desse amor manifesto, então nós vamos amar esse presente aion. Uma coisa importante a dizer, irmãos e irmãs. O Senhor me mostrou hoje à noite, ou ontem, ou amanhã, vai mostrar durante essa semana, o quanto fui amado. Bom, agora eu já tenho uma porção de revelação no meu coração, e isso está definitivamente estabelecido aqui não. Isso é como um maná. Todos os dias você precisa se alimentar dessa realidade. De tocar, de ver, de perceber, de olhar este tão glorioso Senhor. E cada vez mais que você se envolve em conhecer esse Senhor, mais Ele se revela a você. Porque Ele é insondável. Ele é inescrutável. Então, quanto mais você conhece esse Cristo maravilhoso na sua dimensão de amor, mais Ele vai se revelar a você, mais você vai se agarrar a Ele. Agora, se você fechar os olhos para essa realidade, como Demas o fez, vai começar a brotar em você outras coisas. Não se iluda. Porque você e eu temos dentro de nós uma tendência natural pela nossa velha vida, pela nossa velha natureza que aí está, para amarmos o mundo. E se nós, conforme vai ser dito depois, verdadeiramente não negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e ir após Jesus, não tem como nós desfrutarmos desse tão glorioso e precioso amor em Cristo Jesus. Mas aqui está, Jesus passou sede para que você nunca mais
passasse sede, porque Ele já passou por você. Ele é a fonte, Ele é o manancial da água da vida. O penúltimo, sexto clamor, aí mesmo, onde interrompi a leitura com vocês, capítulo 19, verso 30. Quando, pois, Jesus tomou vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Esse é o sexto clamor. É o famoso tetelestai. Tetelestai, está consumado. E esta expressão está consumado, ela era usada em algumas situações muito peculiares do tempo de Jesus. Jesus usou de modo proposital para que houvesse uma compreensão das pessoas. Por exemplo, quando uma serva terminava os seus serviços, os seus afazeres, então ela chegava diante da sua senhora e falava assim: tetelestai, está tudo pronto, não tem mais nada que fazer. Assim, no encerramento de uma peça teatral, quando acabavam todas as cenas, o diretor da peça chegava: tetelestai, o público levantava e ia embora, porque tudo acabou. Mas uma aplicação especial Jesus tinha no coração, é quando uma dívida era paga. Então chegava-se o devedor diante do credor, dava o dinheiro, o credor ia dar aquele recibo, e o devedor ia rasgar o recibo e falar assim: tetelestai. Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Não há mais um peso de cobrança sobre nós. Tudo está consumado, não há mais nada a fazer. Acabou. Ou seja, você e eu temos absoluta certeza de que a obra que Ele fez naquela cruz foi aceita pelo Pai. E através dele você pode acessar ao Pai. Não conheço assim, pessoalmente, em comunhão, a grande parte a gente tem tido já uma comunhão, mas eu não conheço algumas pessoas aqui. Mas eu não sei se você tem uma experiência com Cristo ou não. Hoje é o dia aceitável de você se render a esse Senhor maravilhoso e falar assim: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, porque eu estou ouvindo que o Senhor me amou em grau infinito. Como alguém poderia amar alguém dessa forma, de não se importar consigo mesmo e sofrer o que sofreu por minha causa? Eu te quero, Jesus, eu me rendo, Jesus. Entregue-se a Jesus. Este é o dia aceitável, diz a palavra de Deus. E por fim, o último clamor, voltemos para Lucas, nosso texto de origem, capítulo 23, para dar a sequência dos fatos em ordem cronológica, Lucas 23, verso 46. Então todos os outros clamores já tinham sido feitos, e agora Jesus vai no seu último clamor. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Antes de eu falar um pouco sobre isso aqui, para nós concluirmos até, me perdoe o horário, mas naquele penúltimo clamor, o sexto clamor, tetelestai, é interessante que está escrito lá: e Jesus, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Isso é muito importante. Porque para nós, quando o espírito sai de uma pessoa, o pescoço faz assim, cai, não é? O espírito sai. Mas Jesus não, ele, em reverência ao Pai, ele inclina a cabeça e rende o seu espírito. Significa que ele era absolutamente senhor de todos os detalhes. Ele nunca perdeu o controle de nada. E quando tudo se consumou, voltemos agora então para esse último clamor, tudo se consumou, tudo estava estabelecido, o que acontece é a restauração de uma comunhão. Ele não fala: Deus, das tuas mãos entrega o meu espírito. Ele fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque a obra foi aceita. Anteriormente, Deus meu, não havia comunhão, porque nossos pecados sobre ele estavam. Mas agora não, tudo foi consumado, tudo foi terminado, e o Pai aceitou a obra do Filho.
E ele então pôde novamente dizer assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo isso ele fez por amor. Rapidamente falando, esses são os 7 clamores da cruz. O que fazer diante de um Senhor tão glorioso como este? Perdoador, Salvador, Cuidador. Não é isso que nós vimos? Aquele que verdadeiramente expressou-se em profundo amor. Um Senhor vitorioso que gritou Tetelestai. Um Senhor que novamente estabeleceu uma comunhão, porque Ele pensou em você e pensou em mim. Irmãos e irmãs, Ele não se importou com Ele mesmo, mas se importou com cada um de nós. Bendito seja o Cordeiro de Deus, nosso maravilhoso Senhor. Não há palavras que sejam suficientes que possam expressar o quanto és maravilhoso, o quanto és belo, o quanto és precioso ao nosso coração. Mas nós queremos, ainda que na limitação que temos, dizer que nós o amamos. Nós o temos como nosso primeiro amor, o nosso grande amor. Mas reconhecemos que precisamos que o Espírito Santo revele mais e mais do quanto fomos amados, para que em resposta a esse amor possamos te amar de maneira adequada. E desta forma seremos livres de sermos cativos por esse mundo. Faça isso em nós. Te pedimos em teu nome, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém.